Graça e paz a todos, irmãos e irmãs, glória a Deus. Eu estou aqui hoje, irmãos e irmãs, para passar um relato que aconteceu lá na Coreia do Sul. E o que eu quero dizer é que aconteceu uma tragédia lá, né? Tudo porque estavam comemorando, né, o dia do Halloween, né? E eu quero hoje, aqui nesse momento, estar passando um resumo para vocês, para falar um pouquinho sobre o Halloween, né? Muitas pessoas comemoram, muitas pessoas vão nessas festas, muitas pessoas se vestem, né, de fantasias, mas eu acredito que muitas pessoas não sabem realmente o grande significado dessas festas pagãs, né? Isso é um grande perigo, irmãos, irmãs, porque nós vemos até o povo cristão no meio dessas festas, né? Muitas vezes é porque eles não têm um conhecimento. E outras vezes é porque eles acham que é tudo normal e que não precisam se preocupar. Mas eu quero estar passando para vocês um estudo que fala um pouquinho sobre essas festas pagãs do Halloween. Como todos sabem, essa comemoração é agora no último dia do mês 10, é no dia 31. Então, eu quero estar passando aqui um pequeno estudo falando para vocês o que é o Halloween, né? Olha só, a história do Halloween é desta forma, né? O Halloween, chamado de Dia das Bruxas no Brasil, é uma festa com temas sombrios e comemorada anualmente. A palavra Halloween é uma abreviação da expressão de All Hallows, Eve, né? Pela junção das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera, pois ocorre no dia anterior à celebração do dia de Todos os Santos. A origem do Halloween, olha só a origem, né, dele. A origem dessa festa do Halloween, né, possui uma grande trajetória, visto ser praticada há mais de 3.000 anos. Ela surgiu com os celtas, como que era politeísta e acreditava em diversos deuses relacionado com os animais e as forças da natureza. Os celtas celebravam o festival de Samhain, o qual tinha a duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. Nela, porém, de se comemorar o fim do verão, comemorava-se a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1º de novembro. Continuando aqui. Acredita-se que nesse dia os mortos se levantam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Olha só a gravidade, irmãos. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Acredita-se que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por esse motivo, eram usadas fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos. Mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento e daí surgiu o nome Dia das Bruxas. Durante o medievo, os curandeiros eram considerados bruxos e por se posicionarem contra os dogmas da igreja, eles eram queimados na fogueira.
Assim, na tentativa de afastar o caráter pagã da festa, a igreja promoveu alterações no calendário, de modo que o dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio. Com a colonização das terras americanas, a tradição foi incluída na cultura da América nos Estados Unidos, né? Curioso notar que a tradição do Halloween foi passada de geração em geração, uma vez que não existe nada escrito sobre isso, né? E também fala sobre essas festas pagãs que são comemoradas também nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos tem a história assim. Lá nos Estados Unidos, né, o Halloween, ele é muito forte. Ali foi traduzida por imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa é o maior sucesso. As crianças usam fantasias e batem nas portas das casas dizendo tradicional frase doce ou travessura. A brincadeira consiste em pedir doces, ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseimas. Olha só, gente. As casas e as ruas ficam decoradas com temas sombrios, bruxas, caveiras, múmias, vampiros, fantasma e assim por diante. Uma das marcas mais emblemáticas da festa são as grandes abóboras com rosto e com velas dentro. Aqui tem muito no Japão, né? Atualmente, a comemoração possui um grande valor comercial e a data é feriado nos Estados Unidos. Olha só, é feriado. Além dos Estados Unidos, a festa foi difundida por diversos países do mundo, tendo forte tradição no Canadá e no Reino Unido. Agora eu quero falar sobre as tradições, fantasias e símbolos, tá bom? O pedido de doces, olha só, o pedido de doces realizado pelas crianças está relacionado com a antiga tradição celta, como forma de apaziguar os espíritos maus às pessoas que lhe ofereciam comida. As mulheres celtas faziam um bolo chamado de bolo da alma. Já a tradição da vela dentro da abóbora vem o folclore da Irlanda e está relacionado com a figura do Jack da Lanterna. No entanto, na história original, a abóbora era um nabo. Jack era um beberrão que, enganando o diabo, conseguiu escapar do inferno ao morrer. Jack não foi aceito no céu, de modo que sua alma passou a vaguear pelas noites usando uma lanterna para iluminar o caminho. A lanterna era feita com um nabo. Tendo em conta a abundância de abóboras na época da festa nos Estados Unidos, elas tomaram conta da decoração da festa. Os principais símbolos associados à comemoração são as abóboras com velas, as fantasias de bruxas, caveiras, múmias, fantasmas, zumbis, morcegos e gatos. Além disso, as cores mais utilizadas são o preto, o roxo e o laranja. Agora falando sobre a história do Halloween no Brasil. Já no Brasil, né, o Halloween, ele não tem, assim, grande tradição, né? Existem muitas festas temáticas que ocorrem no dia 31 de outubro, atualmente, né? Isso ocorreu por influência estadunidense, sendo, portanto, uma comemoração recente no país. No entanto, ainda não é comparada com as festas que se realizam nos Estados Unidos. Antes não era comemorada, mas desde há 20 anos tem vindo a se tornar um hábito.
Um dos maiores propulsionários dessa cultura foram os cursos de idiomas no país. Em muitas escolas de línguas que se comemora com os alunos as datas relacionadas com a cultura inglesa. O Dia do Saci foi introduzido no país em 2003 através do projeto de lei federal. E aqui está o artigo. A ideia era celebrar algo que fosse pertencente ao folclore nacional e, portanto, é comemorado no mesmo dia do Halloween, que é o dia 31 de outubro, né? Então, pessoal, isso aqui que eu passei para vocês é um pouquinho. Agora eu quero entrar em outro detalhe. Vocês estão sabendo o que aconteceu com a Coreia do Sul. Eles, depois da pandemia, né? Depois de tudo que aconteceu, foi liberado eles estar comemorando a festa das bruxas, que nós falamos no Brasil, né? E o que aconteceu? Aconteceu uma grande tragédia lá. E ali diz que tem muitos estrangeiros, muitos mesmo. O que aconteceu foi que foi morto 146 pessoas. E pelo relato que eu fiquei sabendo, pelas notícias, eles não sabem realmente o que aconteceu, né? Eles falaram que houve um boato dizendo que foi porque estavam lançando um fake news, né? Que estavam usando drogas. E o país lá é bastante rigoroso em relação a isso. Então, diz que por causa disso que aconteceu essa muvuca, que ninguém sabe realmente o porquê que aconteceu. Mas pela notícia foi falado que tinha praticamente umas 100 mil pessoas e foi mortos 146. E pelo relato ainda, pelo que falou, muitas pessoas estavam passando mal. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Irmãos e irmãs, vocês que conhecem a palavra de Deus. Você que é um temente a Deus, independente de que igreja você seja. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê na palavra de Deus, eu quero dizer, o que você está fazendo numa festa de Halloween? O que você está fazendo? Seja você católico ou protestante, eu quero dizer o que você está fazendo numa festa de Halloween. É só esse alerta que eu quero dizer para você. Jesus está voltando. A vinda do Senhor está próxima. O inimigo de nossa alma, o diabo, Satanás, ele está dominando o mundo. Vocês podem observar, irmãos e irmãs, que tudo que pertence ao mundo é bem-vindo ao ser humano. Mas tudo que pertence a Deus não é sempre bem-vindo. Precisamos analisar sobre isso. O que está acontecendo é que hoje, dentro do ser humano, o que está gritando é o prazer momentâneo e não a vida espiritual. Eu digo isso tanto para o crente e para aquele que não é crente. Se você conhece Jesus, você sabe quem é Deus. Com certeza você deve saber que isso desagrada a Deus. Porque essas festas não pertencem a Deus. Essas festas não é para te fazer bem. Olha só o que aconteceu. Muitas pessoas morrendo ali. E olha que isso é um dos sinais. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se Jesus viesse hoje e encontrasse todo mundo nessas festas pagãs, você acha que mesmo você acreditando nele, você subiria? O que você acha? Pode ser que alguém vai dizer assim, mas nós somos salvos pela graça. Sim, pela graça. Mas não é porque você é salvo pela graça que você vai fazer tudo o que você quer e o Senhor não vai olhar se você está se esforçando para realmente agradá-lo. Porque nós somos salvos pela graça, sim. Por quê? Porque nós somos fracos, somos pecadores. Caímos o tempo todo, constantemente pecamos. Mas quando aceitamos e achamos tudo numa normalidade, com certeza não seremos salvos pela graça. É um alerta, irmãos e irmãs, que eu estou passando para vocês e dizer,
Jesus está voltando. Já está começando. O diabo, ao mesmo tempo, ele te dá prazer, ele te dá uma alegria momentânea, mas depois ele vem, arranca e destrói tudo. Eu imagino que tudo isso que aconteceu na Coreia do Sul foi aonde muitas pessoas estavam tão preocupadas em se divertir que acabaram esquecendo de vigiar. Precisamos vigiar, irmãos e irmãs, porque a qualquer momento nós podemos cair e o diabo fazer um grande estrago. Porque Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, mas quando nós estamos ligados nele, quando nós nos distanciamos dele e queremos viver à vontade deste mundo, nós estamos colocando a lenha na fogueira, lá nas trevas. Nós não estamos sendo luz, mas estamos sendo escuridão. E vocês sabem que todo aquele que comemora essas festas do Halloween é escuridão, é coisas tenebrosas, é coisas escuras, é coisa sem luz. E eu quero dizer para você, o que você é? Você é luz neste mundo de escuridão? Ou você está caminhando para o caminho da escuridão também? Reflita. Somente reflita. Jesus está te chamando. Ele quer mudar a sua vida hoje. Se você crê em Deus, em Jesus Cristo, na palavra de Deus, olhe aonde você está colocando seus pés. Deus abençoe. Graça e paz.